Você já acordou com a sensação de que, não importa o quanto se esforce, o dinheiro e o sucesso parecem escapar pelos dedos? E se eu te dissesse que essa percepção é exatamente o que te impede de prosperar? Napoleon Hill revelou que a chave não está apenas em trabalhar mais, mas em transformar sua mente e alinhar seu propósito com princípios que poucos conhecem. Princípios que a Bíblia confirma há séculos. Começar o dia de forma consciente, com fé, mentalidade de riqueza e ação direcionada é um paradoxo poderoso. Você age e, ao mesmo tempo, entrega o resultado a Deus, criando uma combinação explosiva de disciplina e energia divina. E atenção, fique comigo até o final do vídeo, porque vou revelar estratégias matinais que podem multiplicar sua riqueza, seu crescimento pessoal e espiritual. Antes de continuar, confira se você já é inscrito no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que vai transformar sua vida. Pequenas mudanças aplicadas todos os dias podem gerar retornos gigantescos, e é exatamente isso que vamos explorar agora. Há quem confunda movimento com progresso e barulho com resultado. Mas o verdadeiro crescimento, aquele que gera prosperidade com propósito, nasce no silêncio. É no período em que ninguém aplaude que Deus mais trabalha nos bastidores. Napoleon Hill dizia que o sucesso é uma colheita que nasce de um solo bem cultivado, e o silêncio é justamente esse terreno fértil. Aquele que entende isso para de se desesperar por resultados imediatos e começa a investir no invisível. Leitura, autoconhecimento, fé e mentalidade. É nesse tempo de aparente calmaria que o espírito lapida a disciplina e o caráter. Enquanto o mundo corre, o sábio planta. Há um detalhe curioso sobre o bambu chinês. Ele passa 5 anos crescendo debaixo da terra antes de romper o solo. Durante esse tempo parece que nada acontece, mas por dentro ele está criando uma estrutura tão forte que o sustentará quando crescer em alta velocidade. Assim é com quem busca a prosperidade verdadeira. O dinheiro, o sucesso, a influência, tudo isso vem depois das raízes. O que Deus constrói no silêncio é sempre mais duradouro do que aquilo que o homem ergue na pressa. E quem entende esse princípio para de olhar para o relógio e começa a olhar para o propósito. Nos bastidores da vida, enquanto muitos estão distraídos tentando provar algo ao mundo, o verdadeiro vencedor está construindo em segredo. Ele não desperdiça energia tentando convencer ninguém. Ele prefere deixar os resultados falarem. É o que chamo de poder silencioso. O domínio da mente, a constância, a oração diária, a leitura de provérbios antes de dormir, o planejamento cuidadoso das finanças e o cultivo da fé que move montanhas. Porque, no fundo, prosperar não é correr, é crescer. E esse crescimento silencioso prepara o palco para o próximo capítulo. Aquele onde a fé é testada no silêncio. A fé verdadeira não é medida quando tudo vai bem, mas quando o céu parece de bronze e o silêncio de Deus é ensurdecedor. É fácil acreditar quando os resultados aparecem, mas é no não ver que se revela a força da convicção. Muitos desistem nesse ponto, porque confundem ausência de sinais com ausência de propósito. Napoleon Hill ensinava que o universo testa cada desejo antes de concedê-lo, e a Bíblia confirma. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Ou seja, o silêncio não é um castigo, é um campo de prova. E só quem persiste nele descobre o poder de caminhar sem muletas visuais. Imagine alguém que está tentando abrir um negócio. Nos primeiros meses, não há clientes, não há lucro, não há reconhecimento. Apenas trabalho e fé. É nesse exato momento que o coração quer desistir. E é aí que a verdadeira fé é forjada. Porque fé sem espera não é fé, é expectativa. O empresário que ora, confia, revisa seu plano,
Melhora o atendimento, estuda, investe no próprio crescimento e segue acreditando, está treinando o músculo invisível da prosperidade. Ele entende que Deus não trabalha no ritmo da ansiedade humana e que cada aparente atraso é, na verdade, um convite para crescer por dentro. Esses períodos de silêncio são laboratórios espirituais. É neles que o homem aprende a transformar desespero em direção. É quando não há resposta que a mente precisa se reorganizar e o espírito aprende a confiar. A fé, testada no escuro, é o alicerce da prosperidade duradoura, porque quando o tempo certo chegar, e ele sempre chega, a recompensa será proporcional à resistência. E é nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento que começa a nascer a semente da riqueza no invisível. Toda riqueza visível nasce primeiro no invisível, na mente, na fé e nas intenções silenciosas. Napoleon Hill dizia que cada fortuna começa com uma ideia, e essa ideia é regada por disciplina e propósito. O problema é que muitos querem colher sem plantar, querem resultados sem raízes, mas Deus trabalha de modo diferente. Ele planta o sucesso no coração antes de fazê-lo florescer no mundo. É como uma semente que germina no escuro, onde ninguém vê. E enquanto o mundo chama isso de inatividade, o sábio entende que é preparação. Quem se ocupa em cultivar conhecimento, caráter e relacionamentos sólidos está construindo a base invisível da prosperidade. Há uma analogia antiga que diz: quanto mais profunda a raiz, mais altos os galhos podem crescer. Isso é um retrato fiel da mentalidade de riqueza. Antes de buscar dinheiro, é preciso buscar sabedoria. Antes de querer reconhecimento, é preciso merecê-lo. Ler livros como Quem Pensa enriquece, estudar provérbios, desenvolver habilidades práticas. Tudo isso são formas de regar a semente invisível. As maiores fortunas do mundo nasceram em momentos de solidão e silêncio. É lá que a mente cria, visualiza, sonha e se alinha com o propósito de Deus. Porque a prosperidade bíblica não nasce do acaso, nasce da constância silenciosa. E o mais fascinante é que quando essa semente começa a brotar, o mundo pensa que foi da noite para o dia. Mas o sábio sorri, porque sabe que nada foi repentino. Foi apenas o tempo de Deus se manifestando. É o momento em que o invisível se torna palpável e aquilo que era sonho começa a ganhar forma, contrato, resultado. E é nesse ponto que muitos ainda não percebem que todo esforço anônimo é uma promessa disfarçada, porque a promessa do oculto está justamente em transformar o que hoje é invisível em um testemunho público de sucesso. Tudo o que é grande começa pequeno e quase sempre invisível. O esforço que hoje parece não ter plateia é, na verdade, um ensaio silencioso para o palco do sucesso. Napoleon Hill dizia que o fracasso temporário é apenas uma camuflagem da vitória definitiva. E Deus trabalha do mesmo modo. Ele esconde o propósito dentro do processo, para que só os perseverantes cheguem ao final. Quando alguém dedica-se a um projeto sem reconhecimento, está sendo testado, não pela sociedade, mas pelo próprio destino. É o tipo de prova que separa quem deseja prosperar de quem está realmente disposto a pagar o preço da prosperidade bíblica, que exige fé, caráter e constância. A verdade é que o mundo raramente aplaude quem está construindo. As pessoas só aparecem quando o edifício está pronto, quando a colheita já é visível. Mas o sábio entende que os tijolos mais importantes são colocados longe dos holofotes. É no turno da madrugada, na oração silenciosa, nos estudos diários, nas planilhas financeiras que ninguém vê, que nasce a verdadeira riqueza. Quando o reconhecimento chega, ele é apenas a confirmação pública de algo que Deus já havia abençoado em secreto. A promessa do oculto é justamente essa. Nada do que você faz com fé e propósito é desperdiçado.
Tudo será recompensado, ainda que por enquanto só o céu esteja assistindo. E há um momento em que o invisível começa a se mover. Pequenas portas se abrem, pessoas certas aparecem, oportunidades antes improváveis começam a surgir. E você percebe que o oculto nunca foi ausência, foi preparação. O esforço ignorado de ontem é o testemunho admirado de amanhã. E quando a promessa se manifesta, ela traz consigo uma certeza: prosperar não é apenas fruto de talento, mas de paciência e confiança em Deus. Porque logo o coração aprende que a verdadeira prosperidade é uma ponte de entrega, onde ação e fé caminham lado a lado, como ensina o Salmo 37. A prosperidade verdadeira é construída sobre dois pilares: ação humana e confiança divina. O Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa é a ponte que liga o esforço ao milagre. De um lado, o homem planta, com disciplina, trabalho, foco e estudo. Do outro, Deus faz crescer, abrindo caminhos que ninguém poderia prever. Napoleon Hill chamaria isso de sincronia entre o desejo ardente e a fé. É quando a mente e o espírito entram em harmonia e o resultado começa a se manifestar. Prosperar, portanto, não é só agir nem só orar. É saber equilibrar o fazer e o confiar. Muitos se frustram porque fazem tudo certo, mas não veem retorno imediato. Esquecem que a ansiedade é a sabotagem da fé. Quem confia verdadeiramente entende que existe um tempo para tudo, inclusive para os resultados. Enquanto o impaciente cava e arranca a semente, o sábio rega e espera. A entrega não é passividade, é inteligência espiritual. É dizer: Senhor, eu fiz a minha parte, agora o resto está nas tuas mãos. Essa atitude tira o peso do controle e permite que a energia da fé circule livremente. É nesse espaço que o sucesso com propósito acontece, quando o humano faz o que pode e o divino completa o que falta. A entrega transforma o processo em descanso. Quando você age com excelência e confia no tempo de Deus, o coração deixa de oscilar entre medo e euforia. Você entende que o dinheiro, o crescimento e a prosperidade são consequências, não causas. Que a fé e o trabalho caminham juntos, como corpo e alma. E o mais curioso é que nesse estado de entrega consciente, o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser produtivo, porque é nele que a mente se torna fértil para algo poderoso. O desejo ardente, aquele mesmo que Napoleon Hill descrevia como o ponto de partida de toda conquista. Napoleon Hill afirmava que todo sucesso nasce de um desejo ardente, um fogo interno que queima mais forte do que o medo e mais alto do que as vozes da dúvida. Mas esse fogo não se espalha no barulho, ele é alimentado no silêncio. É no recolhimento que a mente cria imagens, projeta objetivos e conversa com Deus sobre o que realmente deseja. O silêncio é o berço das ideias milionárias, o lugar onde a fé e a imaginação se encontram. Quem não aprende a ficar quieto, dificilmente aprende a ouvir. E quem não ouve, não recebe direção. Por isso, os grandes conquistadores cultivam o hábito da solitude criativa, o tempo em que o mundo se cala e a visão se expande. Esse desejo ardente precisa ser mais do que um capricho passageiro. Ele deve se transformar em uma convicção emocional. Hill dizia que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas para acreditar de verdade, é preciso alimentar a visão diariamente. Isso pode ser feito por meio da oração, da escrita de metas, da visualização e até de um simples quadro de sonhos na parede. É nesse exercício de imaginação guiada que a fé se concretiza, porque quando a imagem mental se torna nítida, o subconsciente começa a trabalhar para materializá-la. E esse é o segredo da prosperidade mental: fazer do silêncio um laboratório de criação.
Quem domina o poder do desejo ardente não precisa gritar seus planos, porque o universo já o ouve pelo tom de sua vibração. É um diálogo silencioso entre fé e propósito. A mente se alinha, o corpo age e o mundo responde. E quando o silêncio é respeitado, o invisível começa a conspirar. É nesse ponto que a ciência moderna e os princípios espirituais se cruzam, provando que tanto a fé quanto o foco mental são forças criadoras. É aqui que surge o ponto de encontro entre fé e ciência, onde a prosperidade deixa de ser mistério e se torna método. Durante muito tempo, a humanidade tratou fé e ciência como inimigas, quando, na verdade, elas são parceiras que falam linguagens diferentes sobre a mesma verdade. Napoleon Hill provou isso ao estudar centenas de pessoas ricas e perceber que todas tinham algo em comum: disciplina mental e crença inabalável em si mesmas. A Bíblia já dizia isso séculos antes: se creres, verás a glória de Deus. Ambas apontam para o mesmo princípio: a mente cria o caminho que a fé percorre. A ciência chama isso de foco e neuroplasticidade. A espiritualidade chama de oração e convicção. E quando as duas se unem, nasce uma força imparável, capaz de transformar pensamentos em prosperidade real. O segredo está em praticar os dois lados. É orar e planejar. É meditar e agir. É confiar e trabalhar. Enquanto a fé acalma o coração, a ciência organiza o caminho. Quem ora pedindo prosperidade, mas não estuda finanças, está pedindo sem se preparar para receber. Da mesma forma, quem planeja tudo, mas não confia em Deus, acaba se perdendo no controle. A prosperidade com propósito nasce no equilíbrio. Um pé na espiritualidade, outro na estratégia. A mente sintonizada com o divino começa a ver oportunidades que outros ignoram. E o que parecia sorte, na verdade, é o resultado de fé aplicada com método. Essa união entre o espiritual e o racional é a chave para um crescimento completo. A oração cria a energia e a disciplina dá forma a ela. A meditação alimenta a calma interior, enquanto o planejamento dá direção ao progresso. Fé sem ação é ilusão, e ação sem fé é exaustão. O sábio entende que as duas precisam caminhar juntas, como alma e corpo. E quando esse equilíbrio se torna natural, a espera deixa de ser incômoda, porque se entende que todo silêncio tem um propósito. É aí que começa o período de gestação, quando o invisível trabalha a favor de quem está pronto. Poucos entendem que o silêncio não é vazio, ele é fértil. Assim como uma mãe que carrega em seu ventre uma vida que ainda não pode ser vista, o sonhador carrega dentro de si uma promessa em formação. Napoleon Hill diria que é nesse período que a fé trabalha como uma incubadora da realidade. Deus, em sua sabedoria, esconde o crescimento para proteger o processo. O que parece demora é, na verdade, maturação. Toda prosperidade verdadeira precisa de tempo para ser moldada. Se você está em silêncio agora, talvez não esteja parado, apenas grávido dos seus próprios projetos, e o parto vem no tempo certo. Durante esse tempo de gestação, é comum sentir desconforto. A mente quer acelerar, o ego quer provar algo, e a fé é desafiada a permanecer firme. Mas assim como uma gestação física, esse processo não pode ser apressado sem colocar em risco o resultado. É um tempo de preparação, ler mais, orar mais, cuidar do corpo, organizar as finanças, estudar algo novo. Tudo isso é nutrição para o projeto que está sendo formado. O silêncio, nesse sentido, é o útero onde o propósito amadurece. Deus está trabalhando, ainda que você não veja. E isso já é motivo suficiente para continuar crendo. Quando o tempo da gestação termina, o nascimento é inevitável. Aquilo que estava escondido começa a aparecer. Portas se abrem, pessoas se aproximam, oportunidades florescem.
E quem viu o seu silêncio, verá também o seu florescimento. Por isso, não lute contra o tempo do invisível. Abrace-o. Cada minuto de espera está lapidando sua força interior. E enquanto isso acontece, é natural que surjam desafios, dúvidas e obstáculos. Mas o sábio entende, a adversidade também é uma semente de benefício, e cada problema carrega um presente escondido para quem sabe interpretá-lo. A maioria das pessoas foge da adversidade como se ela fosse inimiga, mas quem compreende as leis do sucesso sabe que ela é uma professora disfarçada. Napoleon Hill afirmava: em toda dificuldade há uma semente de benefício equivalente ou maior. É um princípio espiritual e científico. Nada é desperdiçado no processo de crescimento. Deus usa o desconforto para expandir o potencial humano. Quando as coisas dão errado, não é sinal de abandono, mas de lapidação. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo. E o mesmo acontece com a fé. Ela se fortalece quando o silêncio e os obstáculos se tornam o terreno do aprendizado. A pessoa que enfrenta uma perda, uma dívida, uma rejeição ou uma fase difícil está diante de um campo fértil, só precisa aprender a semear corretamente. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, deve começar a se perguntar, o que posso aprender com isso? Essa simples mudança de mentalidade transforma o desespero em direção. O fracasso vira feedback. O atraso vira proteção. O não de hoje pode ser o desvio que salva do abismo de amanhã. Prosperar com propósito exige essa sabedoria espiritual. Entender que Deus não castiga, Ele prepara. E o silêncio denso que acompanha a dor é muitas vezes o sinal de que algo grandioso está sendo gerado. Quando se olha a adversidade sob essa ótica, ela deixa de ser inimiga e passa a ser uma aliada no processo de prosperidade bíblica. É ela que ensina resiliência, paciência, humildade e foco, virtudes que sustentam o sucesso duradouro. A cada desafio vencido, a mente se fortalece e o espírito se torna mais disciplinado. E quanto mais forte a raiz, mais frondosa será a árvore. Por isso, ao invés de se lamentar, aprenda a agradecer. Toda dificuldade traz uma semente de crescimento, e é justamente dessa transformação interior que nasce o entendimento da prosperidade como harmonia, onde fé, mente e ação caminham em equilíbrio. Prosperar não é apenas acumular dinheiro, é viver em equilíbrio. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro sucesso é a harmonia entre fé, pensamento direcionado e ação constante. E a Bíblia reforça essa verdade ao afirmar que Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria àquele que lhe agrada. Quando esses três pilares, espiritual, mental e prático, se alinham, nasce a prosperidade integral. A mente cria, o coração acredita e as mãos executam. Esse tripé é o segredo da abundância duradoura. O erro de muitos é tentar enriquecer com o corpo cansado, a mente confusa e a alma vazia. Mas a prosperidade bíblica começa dentro e só depois se manifesta fora. A harmonia da prosperidade é como uma orquestra. Cada instrumento precisa estar afinado para a melodia soar perfeita. A fé é o maestro, o pensamento é o ritmo e a ação, a melodia. Se um deles desafina, o resultado é ruído, ansiedade, escassez, desequilíbrio. O sábio entende que não adianta orar por prosperidade se o coração está cheio de medo, nem planejar se a fé está ausente. Por isso, o primeiro investimento deve ser sempre interior. Cuidar da mente com bons livros, do espírito com oração e do corpo com hábitos saudáveis. Quando tudo se alinha, a riqueza financeira se torna uma consequência natural, não uma obsessão. E o mais bonito é perceber que essa harmonia não depende de circunstâncias externas, mas de escolhas diárias. A prosperidade vem quando a fé não vacila, o pensamento não se dispersa e as ações não param.
É o que diferencia o homem guiado pelo propósito daquele movido apenas pela ambição. O primeiro entende que o dinheiro é uma ferramenta, o segundo o trata como um Deus, e quando se aprende a ver o dinheiro como um servo e não como um senhor, a vida entra em fluxo, porque o que é visível, os frutos, só existe por causa do invisível, as raízes, e é exatamente sobre isso que fala o próximo princípio, a metáfora da árvore e das raízes. Toda árvore frondosa tem raízes profundas que ninguém vê. Da mesma forma, o sucesso visível nasce de fundamentos invisíveis. Napoleon Hill ensinava que a riqueza verdadeira não se constrói do dia para a noite, mas com estudo, disciplina e fé constante. A Bíblia reforça essa ideia. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Ou seja, antes do crescimento externo, existe o crescimento interior. Quem investe em si mesmo, conhecimento, caráter, hábitos e rede de relacionamentos, está, na verdade, fortalecendo as raízes que sustentarão os frutos da prosperidade. O que é visível é consequência do que foi construído em segredo. É comum que as pessoas olhem apenas para os frutos, dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas, sem raízes sólidas, tudo desmorona. A educação financeira, a disciplina emocional, a oração diária, a leitura de livros que ampliam a mente e o fortalecimento da fé são como nutrientes que penetram profundamente na terra, garantindo a sustentação da árvore. É por isso que Napoleon Hill sempre reforçava: antes de desejar riqueza, torne-se rico de mente e espírito, porque a riqueza exterior não é sustentável sem a riqueza interior. Quem negligencia as raízes pode até crescer rápido, mas corre o risco de cair ao primeiro vento forte. Quando se entende essa metáfora, a paciência deixa de ser um fardo e se torna um aliado. Cada hábito positivo, cada aprendizado e cada momento de silêncio fortalecem o tronco invisível que sustentará os frutos. O sábio não corre atrás do dinheiro como quem persegue miragem. Ele constrói uma base sólida e deixa que a prosperidade venha como consequência natural. E é justamente nesse ponto que o silêncio pode ser mal interpretado. Mas, na verdade, é o processo de amadurecimento que torna a árvore capaz de suportar tempestades. Por isso, é essencial compreender o silêncio mal interpretado, pois é nele que a verdadeira força se forma. A sociedade costuma enxergar o silêncio como sinal de fracasso, como se quem não se exibe estivesse parado. Mas a verdade é exatamente o oposto. É no silêncio que a mente se disciplina e a alma se fortalece. Napoleon Hill dizia que os vencedores muitas vezes passam anos trabalhando no invisível, enquanto todos acham que estão estagnados. É nesse período que se cultivam hábitos, fé, conhecimento e resiliência. Quem aprende a abraçar o silêncio entende que ele não é ausência, mas incubação. Cada momento de espera, cada fase em que ninguém reconhece seu esforço, está moldando a pessoa que você precisa ser para sustentar o sucesso. O silêncio mal interpretado também desafia o ego. Enquanto o mundo espera resultados imediatos, o sábio aprende a olhar para dentro e a trabalhar com constância. Ele lê, medita, ora, organiza suas finanças, fortalece sua mente e cultiva sua fé. É um processo invisível, mas essencial para o crescimento integral. A paciência se torna virtude e a ansiedade deixa de ditar o ritmo. Muitas vezes, o que parece imobilidade é, na verdade, uma preparação estratégica, onde cada ação discreta cria alicerces sólidos. A riqueza, o sucesso e a prosperidade bíblica são frutos de quem entende esse princípio. E o mais impressionante é que, ao abraçar o silêncio, a pessoa descobre a diferença entre controle humano e graça divina. Ela aprende a concentrar esforços no que pode mudar e a confiar no que está nas mãos de Deus.
Essa compreensão é o ponto de partida para a verdadeira parceria entre o humano e o divino, onde disciplina e entrega caminham lado a lado. Porque, no fundo, quem domina o silêncio mal interpretado nunca se desespera. Ele sabe que está pronto para colher. E é essa consciência que leva à parceria entre o humano e o divino, equilibrando ação e confiança. A vida prospera quando o homem faz a sua parte e confia no que está além do seu controle. Napoleon Hill sempre reforçava que ação e fé caminham juntas. Enquanto o esforço humano prepara o terreno, Deus faz germinar o que é impossível à força. Muitos se desgastam tentando controlar tudo, esquecendo que existe uma sabedoria maior guiando os passos. A verdadeira prosperidade bíblica nasce dessa parceria. Você planta, cuida, planeja e, ao mesmo tempo, entrega os frutos ao cuidado de Deus. O resultado é mais do que financeiro, é uma tranquilidade que só a fé proporciona. Controlar o que está ao alcance é responsabilidade, mas tentar controlar o que pertence ao tempo divino é ansiedade pura. Um empreendedor que organiza suas finanças, estuda oportunidades, aprimora habilidades e mantém hábitos espirituais está cumprindo sua parte. A graça de Deus entra onde a disciplina humana termina. É nesse equilíbrio que surge o sucesso com propósito, onde o dinheiro é consequência, não obsessão. É a harmonia entre esforço consciente e entrega serena. A ponte que conecta ação e milagres. Quem entende isso evita frustrações e vive com propósito. E o mais interessante é perceber que essa parceria transforma cada desafio em aprendizado. O humano aprende a agir com excelência e o divino ensina paciência e timing perfeito. Quando se diferencia claramente o que cabe a você e o que cabe a Deus, a ansiedade desaparece. A mente se acalma, o coração se fortalece e a prosperidade integral começa a se manifestar. Essa visão prepara o terreno para compreender que prosperidade integral não é apenas financeira, mas espiritual, emocional, mental e prática. A verdadeira riqueza não se limita ao saldo bancário. Ela se manifesta em múltiplas dimensões: espiritual, emocional, mental e financeira. Napoleon Hill dizia que quem busca apenas dinheiro frequentemente encontra frustração porque ignora o crescimento interior. A Bíblia reforça isso ao ensinar que a verdadeira vida é a abundância em todas as áreas. Prosperidade integral significa cuidar da mente com aprendizado contínuo, do coração com relacionamentos saudáveis, do espírito com fé e oração, e das finanças com planejamento e disciplina. Somente quando todas essas áreas caminham juntas, a abundância se torna sustentável. O segredo está em não negligenciar nenhum pilar. Um investimento financeiro sem equilíbrio emocional pode gerar ansiedade. Fé sem ação prática se torna expectativa vazia. Conhecimento sem propósito não gera impacto. Quem entende a prosperidade integral desenvolve hábitos que fortalecem cada dimensão. Leitura de livros como Quem Pensa Enriquece, estudo da Bíblia e meditação diária, gestão financeira consciente, prática de gratidão e construção de relacionamentos significativos. Tudo isso forma uma base sólida que sustenta o sucesso duradouro. É um estilo de vida que transforma qualquer área em campo fértil para a abundância. E o mais fascinante é perceber que essa abordagem cria um ciclo virtuoso. A mente disciplinada gera decisões melhores. O coração equilibrado atrai oportunidades. O espírito fortalecido mantém a fé inabalável. E a ação prática transforma ideias em resultados. É a verdadeira riqueza com propósito. Não apenas ganhar dinheiro, mas prosperar de forma completa e consistente. Esse entendimento prepara o caminho para enfrentar o perigo de desistir no silêncio, um desafio que muitos ainda encontrarão enquanto desenvolvem sua prosperidade integral.
A maioria abandona seus sonhos a poucos passos da virada. Napoleon Hill chamava isso de desistência prematura. E a Bíblia reforça que o justo pode tardar, mas não falhará. O silêncio, quando mal interpretado, assusta e faz a pessoa duvidar de si mesma. Mas é justamente nesse período que Deus e o processo silencioso estão trabalhando em conjunto. Quem aprende a persistir entende que dor, dúvida e demora são sinais de maturação, não de fracasso. Cada esforço invisível fortalece a mente, molda o caráter e aproxima o espírito daquilo que está destinado a alcançar. É natural sentir desânimo quando ninguém reconhece o esforço, quando o progresso parece invisível ou quando os resultados demoram a aparecer. Mas o sábio usa esses momentos para se disciplinar e se aprimorar. Ele estuda, ora, ajusta estratégias e mantém a fé firme. A desistência seria como interromper a gestação antes do nascimento. Seria perder tudo que já foi construído. Prosperar com propósito exige coragem de continuar quando tudo parece parado. É nesse silêncio que se constrói a ponte entre o desejo ardente e a manifestação concreta da realidade. E o mais importante, a pressão do invisível é um filtro que separa os que realmente estão prontos dos que apenas desejam. Cada minuto de persistência cria alicerces invisíveis que sustentarão o sucesso. Quem não desiste descobre que o ponto de virada está sempre mais próximo do que imagina. E é nesse ponto que o indivíduo começa a enfrentar o conflito interno como campo de batalha, onde crenças limitantes e padrões mentais de escassez serão desafiados e transformados. A luta mais dura acontece dentro da própria mente. Napoleon Hill dizia que os maiores obstáculos não estão no mundo exterior, mas nas crenças limitantes que cultivamos desde cedo. A mentalidade de escassez, o medo de falhar, a dúvida sobre merecer prosperidade, tudo isso são inimigos silenciosos que minam a fé e a ação. Deus nos dá oportunidades, mas a mente precisa estar preparada para reconhecê-las. Quem aprende a identificar essas vozes internas e enfrentá-las com disciplina e oração, transforma o conflito em força e o medo em combustível para crescer. O campo de batalha interno se manifesta em decisões cotidianas. Hesitar em investir em conhecimento, procrastinar tarefas importantes ou duvidar da própria capacidade. É aí que o discernimento espiritual e a reflexão prática entram. A Bíblia nos lembra que a mente precisa ser renovada para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exercícios simples ajudam. Escrever afirmativas de fé, estudar casos de sucesso como os ensinados por Napoleon Hill, orar e refletir sobre cada medo, transformando-o em estratégia. Cada desafio interno superado fortalece as raízes invisíveis do sucesso. E o mais fascinante é perceber que vencer esse conflito interno prepara o caminho para a persistência como ponte. Porque cada batalha mental vencida se transforma em resistência silenciosa, capacidade de esperar pelo tempo certo e habilidade de agir com foco mesmo quando o mundo parece ignorar seu esforço. É nesse alinhamento entre mente, espírito e ação que a prosperidade começa a se manifestar de maneira consistente e sustentável, criando a base para a fé se transmutar em certeza inabalável. A persistência é a ponte que liga o silêncio à vitória. Napoleon Hill enfatizava que é a insistência diária, mesmo diante da aparente estagnação, que separa os vencedores dos que desistem. Cada pequena ação, repetida com disciplina e fé, constrói um caminho invisível em direção ao sucesso. Deus observa a constância do coração e recompensa aqueles que não abandonam seus projetos, mesmo quando ninguém mais acredita. A persistência transforma o ordinário em extraordinário e o invisível em palpável.
Quem age todos os dias, mesmo que minimamente, garante que a vitória não seja fruto do acaso, mas da consistência. Persistir não significa fazer tudo sozinho ou carregar o mundo nas costas. Significa fazer o que é necessário, com excelência, enquanto se confia no processo e no tempo divino. Pequenas atitudes, como estudar diariamente, orar, revisar metas, melhorar hábitos financeiros ou investir na própria capacitação, são tijolos que sustentam a ponte para o sucesso. A fé se fortalece à medida que se percebe que cada esforço, mesmo silencioso, produz impacto. A disciplina e a ação constante são, portanto, não apenas caminhos, mas garantias de que a semente plantada dará frutos. E o mais importante é compreender que a persistência gera transformação interna antes de gerar resultados externos. Cada passo, cada tentativa, cada pequeno avanço fortalece a mente, endurece o caráter e amadurece a fé. É essa prática contínua que prepara o terreno para o clímax e a transmutação da fé, onde a crença se torna certeza e obriga a realidade a se alinhar com o propósito. Porque quem persiste, mesmo em silêncio, aprende que o sucesso não é um acidente, mas o resultado inevitável da ação combinada com a fé. Existe um ponto de virada na vida de quem persevera, onde a fé deixa de ser simples crença e se torna uma certeza inabalável. Napoleon Hill chamava isso de transmutação da fé. A convicção interior é tão forte que obriga a realidade a se alinhar. A Bíblia também aponta para essa força. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nesse momento, o silêncio e a espera ganham sentido, porque cada obstáculo superado e cada esforço constante convergem para criar um poder invisível, mas irresistível. Quem chega a esse clímax não apenas espera pelo sucesso, ele o atrai. A transmutação da fé acontece quando o desejo ardente é alimentado diariamente com pensamento positivo, visualização e ação disciplinada. É o estágio em que a mente está tão alinhada com o propósito que a dúvida não encontra espaço para existir. Cada passo anterior, a persistência, o silêncio, o preparo interno, converge e cria uma força magnética. O homem que experimenta isso percebe que milagres não são coincidências, mas a consequência natural de uma fé aplicada, consistente e transformadora. Deus age em quem aprendeu a esperar com excelência, e a prosperidade torna-se inevitável. E o mais fascinante é perceber que nesse ponto de clímax não é apenas a vida externa que muda. A transformação interior é irreversível. A coragem, a disciplina, a confiança e a resiliência se consolidam. Essa certeza sólida prepara o terreno para a transformação do ser, onde o maior prêmio não é o dinheiro, mas a pessoa que você se torna. Porque no final, a riqueza verdadeira é medida não pelo que você possui, mas pela força, sabedoria e caráter que desenvolveu durante o caminho. O maior prêmio da jornada de sucesso não é o dinheiro que entra na conta, mas a pessoa que você se torna no caminho. Napoleon Hill ensinava que riqueza verdadeira é medida pelo crescimento interno, disciplina, resiliência, confiança e caráter. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado e cada fase de silêncio moldam quem você é. Deus não apenas recompensa o esforço, mas também refina o ser. Por isso, ao focar na transformação interior, você garante que qualquer riqueza externa será sustentada e significativa, refletindo um propósito alinhado com ele. O processo de transformação é gradual e exige dedicação diária. A pessoa sábia investe em si mesma. Lê livros que ampliam a mente, como Quem Pensa Enriquece, estuda a Bíblia para fortalecer a fé, desenvolve hábitos saudáveis, constrói relacionamentos sólidos e aplica conhecimento na prática. Cada ação, mesmo pequena, gera impacto no desenvolvimento interno.
O crescimento não acontece do dia para a noite, mas quem mantém consistência e propósito verá mudanças profundas, tornando-se capaz de lidar com responsabilidades maiores, desafios complexos e oportunidades significativas. E o mais impressionante é que a transformação do ser gera frutos que vão além da própria vida. Uma pessoa disciplinada, confiante e resiliente inspira outros, cria exemplos e deixa legados. Esse preparo interno estabelece a base para o último passo da jornada. O testemunho que inspira quando o sucesso e a prosperidade que você conquistou não são apenas seus, mas um farol para todos que ainda estão no silêncio, esperando a sua vez de florescer. A verdadeira vitória não é apenas a conquista pessoal, mas o impacto que ela gera na vida de outros. Napoleon Hill afirmava que a prosperidade que não se compartilha é incompleta. Quando alguém persevera em silêncio, enfrenta desafios internos, aplica fé, disciplina e ação, e finalmente alcança sucesso, torna-se exemplo vivo do que é possível. A Bíblia reforça: seja luz para os outros. Seu testemunho se transforma em farol para quem ainda está na escuridão do silêncio, mostrando que fé, esforço e propósito realmente produzem resultados extraordinários. O testemunho inspira porque é concreto. Não são palavras vazias, mas provas de transformação real. A pessoa que venceu a ansiedade, superou limitações, consolidou hábitos de excelência e prosperou integralmente. Cada história de sucesso, cada desafio superado, cada fase de silêncio vencida serve como mapa para quem deseja trilhar o mesmo caminho. Mostrar os bastidores do processo, como o estudo diário, a oração constante e a disciplina aplicada, ajuda outros a entender que a prosperidade verdadeira exige preparação, paciência e propósito. E o mais importante é que essa inspiração gera ciclo virtuoso. Quem observa, aprende a valorizar o silêncio, a cultivar a fé e a persistir em seus objetivos. Seu testemunho se torna semente para que outros cresçam, prosperem e construam sua própria jornada. Assim, a prosperidade deixa de ser individual e se torna coletiva, transbordando fé, sabedoria e riqueza para todos que estão prontos para ouvir, aprender e aplicar. Cada vitória não termina com você. Ela começa a história de outros que também vão vencer. Agora que você conhece os princípios para começar o dia com transformação financeira, é hora de aplicar todo esse conhecimento na sua vida. Pergunte a si mesmo: estou realmente investindo no meu crescimento interior, na minha fé e na disciplina diária? Estou pronto para agir mesmo quando ninguém vê os resultados? Lembre-se, o sucesso não é sorte. É uma combinação de mentalidade de riqueza, fé, ação e perseverança silenciosa. E aqui vai um desafio. Escolha uma prática que você vai aplicar amanhã cedo, seja leitura, oração, planejamento ou visualização, e faça com intensidade. Observe como pequenas ações consistentes criam grandes mudanças. Quais hábitos você vai adotar para fortalecer suas raízes e transformar sua vida financeira, emocional e espiritual? O que vai mudar na sua rotina para que a prosperidade com propósito se torne realidade? Se você quer continuar aprendendo a prosperar de forma integral e não perder nenhum segredo sobre riqueza, fé e sucesso, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Não deixe para depois. Cada vídeo é uma oportunidade de transformar sua mentalidade, superar sua velha versão e começar a viver com propósito.